paz seja convosco. Te convido a se colocar de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Você que nos assiste também nas redes sociais, vamos dar início ao nosso culto. Mais uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Glórias a Ti, Pai. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, para engrandecer o Teu santo nome, Jesus. Oh Senhor, o nosso coração queima de felicidade de poder Te adorar, de poder estar na Tua casa, Senhor. A Tua presença, ela é bem-vinda neste lugar. Nós Te adoramos, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus de milagres, que Tu és o Deus que não mudou, independente dos séculos, Tu continuaste fiel e a Tua palavra vive em nossos corações, Senhor. Faz o que Tu queres fazer essa noite para as pessoas que o Senhor colocou aqui, para as pessoas que estão
Louvado seja Deus. Boa noite mais uma vez, meus queridos. Paz seja convosco, glorifico ao nome do Senhor por mais esse momento aqui na presença de Deus. Cada momento na presença de Deus é um momento único. É um momento único. Muitas vezes a gente diz mais um culto, né? Mas esse momento é o momento mais importante, mais sublime da nossa vida. Que é o momento que nós estamos aqui para ouvir, aprender mais do nosso Senhor. Jesus Cristo, certa feita, levou um discurso um pouco mais forte para uma multidão, e os seus discípulos disse assim para ele: Senhor, esse discurso foi forte, a multidão está indo embora. E Jesus disse: se vocês querem ir, podem ir também. Mas Pedro, sabendo com quem ele estava falando, ele disse: para onde iremos, Senhor, se somente tu tens palavras de vida eterna? Aleluia! Somente o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. E é isso que nós vamos ouvir nessa noite, amém? Quero que você já pegue sua Bíblia em mãos, já prepare o seu coração. Quero chamar aqui então no altar do Senhor o pastor Gabriel, que vai estar trazendo a palavra em nome de Jesus nesta noite. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez, recebendo a glória de Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Sem delongas, né? Com esse louvor abençoado, esse louvor que fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Morreu, ressuscitou e vive para sempre, amém? E também voltará a buscar a sua igreja, aleluia. Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6. Vamos estar lendo ali Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Glórias a Deus, Pai. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Vamos estar nos edificando. Glórias ao teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém? Então diz assim: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Maravilha. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Teu nome, Pai. Glória a Deus. A ti toda a honra e toda a glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Aqui eu vou pedir para ele colocar uma imagem para nós. Glória a onde Deus. vamos estar aprendendo um pouco mais. Diz aí assim: aquele que está em Cristo, nova identidade tem. Aleluia. Aquele que está em Cristo, nova identidade tem. Amém? Podem se assentar. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Pai. Santo é teu nome. Aqui, através deste texto, Jesus ele vai vir trazer alguns ensinamentos. Aqui eu vou pedir para os irmãos
Quem aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós vemos aqui então este ato de levantar a mão e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando nós levantamos a mão e nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus, no mundo espiritual, está afirmando que a nossa identidade é mudada. A nossa digital não é mais a mesma. Quando erguemos a mão, o braço, a mão, e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa identidade é mudada. A nossa digital não é a mesma. O mundo espiritual vem agir de outra forma, porque a nossa identidade está sendo mudada. Amém, igreja? E aqui então, Jesus, neste contexto da oração do Pai Nosso, ele vai trazer alguns ensinamentos para nós. Alguns ensinamentos através do Evangelho de Mateus, para a nossa edificação, para o nosso posicionamento a partir de hoje. Então, se nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa identidade mudou. Jesus, ele começa essa oração assim: Pai Nosso. Primeiramente, Pai, porque quando a nossa identidade muda, nós nos tornamos filhos. E se nos tornamos filhos, Jesus, ele nos ensina a entrar na presença de Deus, como filho. Então, quando a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos. Paramos de ser criatura, aonde oramos a um Deus, e começamos a ter um relacionamento como pai e filho. Jesus, ele é tão categórico em começar a nos ensinar através dessa oração, deste contexto, que não é você chegar e rezar, ou fazer, ou falar 10 vezes o Pai Nosso. Aqui Jesus, ele vai começar a nos ensinar que quando a gente aceitou Ele como o único e suficiente Salvador, a nossa identidade é mudada. Nós somos filhos, nós nos colocamos diante de Deus de outra forma. Pai, eu estou na tua presença. Aqui Deus, ele ouve, porque nós nos colocamos em um relacionamento de pai e filho. Amém? Aqui Jesus, ele vai nos ensinando através do Evangelho de Mateus, que ele fala assim: Pai Nosso. Por que nosso? Porque quando nos colocamos como filho diante de Deus, nós temos irmãos, nós somos irmãos em Jesus Cristo. Tem alguns aqui somos irmãos. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós temos um encontro com o nosso Pai, nós oramos por nós e começamos também a orar por nosso irmão. E eu e vocês aqui dentro somos irmãos em Cristo Jesus. Todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem uma identidade mudada de filho e vários irmãos. Então, o relacionamento agora de pai e filho, nós estamos falando aqui do Pai Celestial. E aqui nós vamos orar por nós e orar pelos nossos irmãos também. Você pode orar por mim e eu vou estar orando por vocês. Porque é um relacionamento de um filho com o pai, de uma filha com o pai. E lembrar que temos outros irmãos também, que a gente não sabe o que está acontecendo com eles em alguma situação. Tem muitas vezes que eles estão pior em algumas situações, e a gente pode lembrar nesse diálogo com o nosso pai: Pai, eu tenho um irmão que está passando por tal situação. Tu és celestial, Pai, tu sabe o que ele está fazendo. Então eu não vou só orar por mim, Pai. O meu encontro contigo aqui, Pai, é por mim, mas também pelo meu irmão que pode estar passando por alguma situação. Amém, igreja? Amém. Então, o ensinamento de Jesus Cristo aqui, eu estava meditando, orando, e é tão fácil a gente pegar e passar correndo pela oração do Pai Nosso. Mas Jesus ensinando aqui, passo a passo, no relacionamento, mudança de identidade, nos colocar, nos apresentar como filhos. A partir de hoje, sair daqui diferente como entramos. Se nós entramos de uma forma, nós vamos sair realmente como filhos do Pai Celestial. Aleluia. E tendo propriedade
no que Ele vai estar nos dizendo aqui nessa oração. Amém? Aqui a gente vê também que fala assim, que está no céu. Porque Jesus começa a ensinar para nós, através do Evangelho de Mateus, que nós temos um Pai, Ele é nosso e está nos céus. Porque muitas vezes a gente confunde o nosso Pai sanguíneo, o nosso Pai terreno, com o nosso Pai celestial, o nosso Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entra diante de Deus, do nosso Pai celestial, da forma correta. Por quê? Porque algumas situações, o nosso Pai sanguíneo, nosso Pai terreno, ou nos entristeceu, ou a gente tem alguma mágoa, ou aconteceu algo na infância, que aquilo nos aprisionou o coração ou o pensamento, e muitas vezes a gente não consegue entrar na presença de Deus como filho do Pai celestial que está nos céus. Por quê? Porque a gente imagina na oração, no momento de estar em encontro com o Pai celestial, algo que nos marcou o nosso coração e o nosso entendimento, e aquilo bloqueia, Satanás usa aquele trauma, aquela angústia, aquele medo, aquilo que aconteceu com o nosso Pai terreno, o nosso Pai sanguíneo, e atrapalha de ter esse encontro com o nosso Pai celestial. E realmente entender que este Pai celestial que Jesus está nos ensinando, nos colocar como filhos, Ele não nos entristece, Ele não nos magoa, Ele se preocupa com nós. Por isso que Jesus é tão categórico e fala assim: vamos entrar agora no secreto, no momento de vocês, entrem como filhos, mas do Pai celestial que está nos céus. Porque aí vai ser diferente. Aí vocês vão começar a entender que este Pai celestial, o nosso Pai que está nos céus, Ele vai começar a restaurar o que está trancado, o que está no pensamento e no coração. Amém, igreja? Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Estava meditando, pensando, e esse ensinamento de Jesus, ele vai trazendo a paternidade de Deus em nossas vidas, realmente nos colocar como filhos, realmente entender essa mudança de identidade. Nós paramos de ser criaturas e viramos filhos de Deus. Começamos a andar como filhos, começamos a orar uns pelos outros como irmãos em Cristo. Começamos a entender se o nosso Pai que está nos céus, Ele vê, Ele sabe de tudo, Ele está acima dos céus, então Ele tem uma visão ampla, Ele sabe o passado, o presente e o futuro nosso, Ele sabe como que a gente vai se achegar a Ele neste relacionamento. Então aqui a gente vê Jesus quebrando todo o trauma, todo o medo, toda a angústia, todo aquilo que algum dia o nosso Pai terreno, o nosso Pai sanguíneo deixou marcar em nosso coração. Aqui Jesus está quebrando em nome de Jesus. Aqui Ele está declarando através do Evangelho de Mateus que quando entrar ali nós vamos ser curados, vamos ser restaurados, vamos ser renovados. Amém? Louvado seja Deus. Aqui Jesus ele vai falando, ele vai explicando através do Evangelho de Mateus, onde ele fala assim: santificado seja o teu nome. Por que Jesus está explicando que nós como filhos temos que santificar o nome do nosso Pai celestial? Porque Ele fala na oração que santificado seja o nome de Deus. E o que a gente tem que ver com isso? O que fazer? Nós temos que entender que o santificar o nome de Deus, o nome do nosso Pai celestial, é a gente como filhos tomar um posicionamento, tomar atitudes que no final de toda atitude, de todo comportamento, o nome do nosso Pai vai ser santificado, glorificado e exaltado. Aqui nós vemos que Jesus ele fala assim: agora que vocês são filhos, agora no final de cada escolha, de cada passo que vocês vão dar, no final de tudo isso que vocês vão escolher, vocês vão ter que entender: vai glorificar o Pai celestial de vocês? Vai este ato ou esta escolha no final
vai santificar o nome do nosso Pai Celestial. Aqui Jesus ele está nos dando um caminho para uma maturidade espiritual. Porque aqui a gente vai estar a cada projeto, a cada plano, a cada escolha nossa como filhos. No final tem que glorificar o nome do nosso Pai Celestial. Porque nós trocamos a identidade, nós começamos a ter um relacionamento de filho, e agora, no final, está santificando o nome de Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então nós vamos andar como filhos, nós filhos do Pai Celestial, do Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. A cada meditação, a cada passo, a cada contexto aqui, essa oração para nós é tão tremenda que vem de uma paternidade, vem nós lembrar que temos irmãos em Cristo Jesus, lembrar que o nosso Pai está nos céus. Aqui vai falar também assim: agora venha o teu reino. Que Jesus quis se referir através do Evangelho de Mateus, que venha o teu reino. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos louvando, nós estamos ministrando, nós muitas vezes falamos do amor de Deus, nós pregamos, nós evangelizamos, nós como filhos estamos preparando esta terra para o reino de Deus ser estabelecido. Então Jesus ele está nos dando uma maturidade espiritual, uma mudança de pensamento, para nós nos comportarmos como filhos do Altíssimo. Aleluia. Filhos do Pai Celestial. Aquele que fala assim: venha o teu reino. Nós como filhos, nós temos que ter um comportamento que vá falar do amor de Deus, falar que Jesus veio a essa terra. E muitas vezes Jesus, quando veio a essa terra, ele falou assim: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo, ou chegou o reino de Deus. Por quê? Porque ele estava pregando, ele estava ministrando, ele estava falando, ele estava se colocando como filho do Pai Celestial. Por quê? Porque ele estava falando: ei, arrependam-se. Há um reino aonde você não terá mais choro, mais medo, vai ser alegria. Então Jesus ele estava caminhando nessa terra como filho e explanando este reino de Deus. Então ele nos deixou como seus irmãos aqui nessa terra para pregar, para anunciar até a sua vinda. Nós estamos aqui fazendo que o reino de Deus venha. Quando ele chegar, vai estar estruturado, porque nós, como filhos do Altíssimo, vamos estar aqui como estamos hoje, orando, louvando, orando pelos outros, ministrando. E aí, a cada passo que a gente vai falando do amor de Deus, vai falando desse Pai Celestial, vai falando do ato que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, por amor a mim e a você, o reino de Deus vai sendo estabelecido nessa terra. Aqui, nós vamos ver que Jesus vai falar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cada ensinamento deste contexto da oração do Pai Nosso é algo para pensar. Porque muitas vezes a gente se achega um relacionamento com o Pai na oração, aí ele fala assim: seja feita a tua vontade. Muitas vezes a gente vai perante ao nosso Pai Celestial com as nossas vontades. A gente vai perante ao Pai Celestial, ao nosso Pai que está nos céus, com muitas coisas: eu quero, eu preciso, abre as portas, vem com o teu renovo, faz. Mas aqui Jesus está falando assim: calma, respira. Se você está falando com o teu Pai Celestial no secreto, entenda que a vontade dele vai ser aperfeiçoada a nossa. Porque ele fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu é a vontade de Deus que prevalece, a vontade do Pai Celestial que prevalece. Nos seus anjos, ali estão para obedecer e fazer o que ele pediu. E quando nós entendermos isso, chegar na presença do nosso Pai, no momento de
um devocional, uma oração, um encontro de intimidade com nosso Pai, nós vamos começar a entender: Pai, faz a tua vontade na minha. Por quê? Porque a palavra dele diz que quando a vontade dele é aperfeiçoada na nossa, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando nós chegamos perante o nosso Pai Celestial de uma forma, pedir, faça, venha do meu jeito, como eu quero, pode ter certeza que a maioria das vezes não dá certo. Mas quando a gente diz: Pai, eu estou aqui com as minhas vontades, mas eu quero que a tua vontade prevaleça sobre as minhas, que a tua vontade sobressaia Glória a Deus. através das minhas. Porque se a vontade de Deus vai ser acima das nossas, nós vamos entender que vai começar a fluir. Porque fala a palavra dele, diz que a vontade de Deus começa boa, vai ser boa para nós, vai ser perfeita, porque é Ele que vai fazer, vai ser agradável, porque no final daquilo que a gente chegou para pedir, da nossa forma, a gente mete o pé, os pés pelas mãos, mas da forma de Deus vai ser boa, vai ser perfeita, vai ser agradável, e no final do agradável, o nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado, vai ser agradecido. Tu viu? A gente vê a diferença de quando a gente se coloca diante do nosso Pai Celestial da forma errada. Aqui Jesus, nesse ensinamento da oração do Pai Nosso, Ele está trazendo para nós uma mudança de pensamento, mudança de atitude, de caráter, de comportamento, de postura. Por quê? Porque aqui nós vamos estar tendo um amadurecimento espiritual. Porque até aqui, não sei se vocês perceberam, Jesus, Ele não chegou nesse contexto a partir de nós pedirmos. Por enquanto a paternidade de Deus foi destruída na nossa vida, nós oramos uns pelos outros, nós entendemos que nosso Pai está nos céus, nós entendemos que é para Deus vir ao reino dele, onde nós estamos pregando, ministrando, falando, proclamando, evangelizando, agindo conforme Deus quer. Então aqui eu vejo que é um amadurecimento para nós como filhos, mas um amadurecimento espiritual. Porque quando a gente começa a ter uma maturidade espiritual é diferente. Que quando a gente está maduro espiritual, as terrenas não nos abalam. Por que vai nos abalar se a espiritual já está pronta? A gente sabe com quem a gente está lidando, a gente sabe quem é o nosso Pai. Que pai que vê um filho se chegar até ele, e o filho: Pai, eu quero esse chocolate. Aí pede, aí vai dizer não. Aí o filho já começa a chorar. Aí o filho já começa: não, mas eu quero. Que pai que vê um filho chorar não se comove no coração de um pai e filha: eu vou te dar. Eu vou te dar. Então, quando a gente se coloca diante de Deus, uma maturidade espiritual, que Ele sabe que a gente está tomando, que está primeiramente agindo no mundo espiritual, Ele vai sim, Ele vai fazer, porque sabe que no final daquilo, a gente não vai nos magoar, a gente não vai nos decepcionar, a gente não vai virar as costas para Ele, a gente não vai mais ficar de cabeça baixa ou murmurar. Aqui Jesus ele está nos ensinando o ato da paternidade de filhos com maturidade espiritual, que é o melhor que a gente tem hoje para aprender através dessa palavra. Maturidade espiritual é tudo para nós como os filhos do Pai Altíssimo que está nos céus. Tudo nessa terra vai se desenvolver pelo posicionamento que nós tivermos a partir de entender quem nós somos diante do nosso Pai Celestial. Até aqui nós aprendemos a paternidade, oramos pelos outros, Deus está sobre os céus, a vontade dele seja feita, o reino dele venha. Agora aqui Jesus fala assim: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui Jesus está nos ensinando através do Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Pai, agora sim, primeiro vocês buscaram o reino de Deus, o reino do Pai Celestial, e agora as demais coisas vão começar a se colocar no
momento certo. Ele fala assim: pão nosso de cada dia. O pão aqui, Jesus, ele se refere, o simbolismo do pão, parte material, aonde nós nos colocamos diante do nosso Pai Celestial para pedir. Aí sim, as nossas necessidades vão ser faladas para o nosso Pai Celestial. Pai, agora este momento eu preciso disso, eu preciso da palavra de trabalho, eu preciso de cura, eu preciso de um renovo, eu preciso do batismo do Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me dê mais sabedoria, eu preciso que o Senhor abra as portas, o Senhor cure, o Senhor renove, o Senhor mude, o Senhor salve a minha família. Aqui Jesus fala: agora é a hora. O pão, Jesus fala: agora é a hora de pedir para o papai de vocês. Agora é o momento de vocês pedir para a necessidade de vocês. A gente vê aqui a oração do Pai Nosso, uma classe de oração abençoadíssima, aonde nós, a partir de hoje, já chegar ao nosso Pai Celestial da forma diferente. Não com as nossas vontades primeiro, mas sim perante a vontade dele. Ele sabe o que é melhor para nós, os seus filhos. Pão nosso. Então, quando ele fala assim, o pão nosso de cada dia, ele está falando: vocês podem pedir, vocês devem pedir, o Pai vai dar para vocês, mas entenda, pão nosso de cada dia, é o pão hoje. Não adianta nós chegar ao nosso Pai Celestial e pedir muito para sobrar. Creio eu que através dessa administração ele possa até abençoar, mas aqui ele vai falar assim: se vocês me pedirem para hoje o pão do dia, eu sei que a maturidade de vocês vai mudar e vocês vão entender que eu sou a dependência de vocês. O pão nosso de cada dia, Jesus fala assim, que se eu pedir o pão para hoje, as minhas necessidades suprir hoje, eu vou ter uma maturidade de saber que a dependência de Deus é para hoje, porque o amanhã é com Ele. Eu entendo como filho que eu tenho que me preocupar com hoje. Senhor, eu preciso pagar as contas hoje, me abençoa. Algo, Pai amado, faça que eu consiga as minhas necessidades supridas hoje. Porque a gente vê o que aconteceu com nossos irmãos no Antigo Testamento, aonde o maná caía, e era um maná diário. Tinha alguns irmãos no Antigo Testamento que, em vez de ser dependente de Deus no maná que caía no dia, eles pegaram, ajuntaram e guardaram para o dia de amanhã. Mas o que aconteceu? O maná que eles ajuntaram, o pão que caiu do céu no deserto, foi o que Deus falou: a cada dia eu vou mandar o maná para vocês, o pão que cai do céu. Mas uns irmãos nossos pegaram e guardaram no dia de amanhã. Aconteceu que embolorou, abichou, cheirou mal. Porque eles não entenderam que a dependência deles perante Deus era o hoje. É o agora, é este momento. Entenda que com Deus, o nosso Pai Celestial, Ele se agrada que nós nos colocamos diante dele para pedir as necessidades para hoje, para este momento, para este dia. Amanhã Ele provê, amanhã Ele que sabe. Diz a sua palavra que a cada dia o seu mal. Então, a cada momento desta oração do Pai Nosso, a gente vê que nós começamos a aprender ela e colocar em prática. No final, a gente vai ver que vai mudar. Porque não adianta eu passar para vocês: orem 10 vezes o Pai Nosso, que vai acontecer em torno de mágica. Creio que não, amados. Creio que não. Eu creio que Jesus está ensinando para nós a forma de nós aprender, nos posicionar e colocar em prática. Porque é praticando a palavra de Deus que nós vamos ver o agir do nosso Pai Celestial. Amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Mas a gente vê também que Jesus, Ele quer sim trazer a maturidade espiritual para nós. Por quê? Porque nós, como os filhos, a gente pediu o pão. Mas tem uma passagem que Ele fala também: não só de pão viverá o homem.
Por quê? Porque ele falou: se vocês pedirem Pai de vocês hoje e ele atender, amém. Mas se ele não atender, amém também. Aqui Jesus ele está ensinando a maturidade de saber que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá, Pai, hoje eu cheguei perante a Ti e pedi para o Senhor suprir as minhas necessidades. O Senhor abençoou, beleza. Mas hoje eu cheguei, o Senhor não veio a bênção, o Senhor não ouviu. A maturidade do filho é saber que nem sempre o nosso Pai vai nos alcançar neste mente. Porque senão vira filho rebelde, vira filho que acha que é mimado, que pode fazer o que quer, na hora que quer, e o Pai vai lá e vai fazer. Então toda a maturidade que Jesus está trazendo para nós como filhos, uma maturidade espiritual através da oração do Pai Nosso. Amém, igreja? Aleluia. Pensa. Eu já tinha lido essa oração Pai Nosso algumas vezes, mas não tinha impactado tanto como dessa vez. É muito forte quando a gente começa a meditar e realmente esmiuçar esse contexto de uma forma maravilhosa que o Espírito Santo fala com nós e a gente começa a colocar em prática e ver que Pai, me perdoa porque eu andava como um filho rebelde, porque achava que o Senhor não estava fazendo, porque as minhas vontades estavam sobressaindo as tuas. Então, quando a gente começa a colocar em prática, começa a orar, começa a pedir ao Espírito Santo a sabedoria do alto, a sabedoria divina, a sabedoria espiritual, a gente vê que a gente baixar um pouquinho por causa que o nosso Pai sabe o melhor para nós, amém? Aqui Jesus vai falar assim: perdoa as nossas dívidas. Quando se colocar diante do nosso Pai Celestial para pedir perdão pelas nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui vai falar sobre o perdão espiritual, o perdão moral e o perdão relacional. Primeiramente, a gente vai se colocar diante de Deus e pedir: Pai, estou aqui diante de Ti, para o Senhor me perdoar os meus pensamentos, as minhas atitudes do dia, o que eu fiz para meus colegas de trabalho, o meu mau comportamento como filho do Pai Celestial. Aqui diante de Deus nós vamos pedir perdão, desculpas e colocar diante dele tudo que a gente desagradou ele ou que entristeceu o Espírito Santo. Mas nós temos que entender também que quando a gente é perdoado pelo nosso Pai Celestial, nós também temos o compromisso de perdoar aqueles que também nos ofenderam. Da mesma forma que Deus veio com a sua misericórdia, nosso Pai Celestial veio com a sua misericórdia e nos perdoou os atos que a gente tinha feito durante o dia, nós também devemos tomar este posicionamento de perdoar quem nos ofendeu, liberar perdão, pedir desculpas. Nós temos que entender que este contexto, o ensinamento de Jesus através do Evangelho de Mateus é uma mudança na área espiritual, maturidade espiritual. Aleluia. Não é fácil tomar este posicionamento de filho maduro espiritual na fé. Chegar perante o nosso Pai Celestial, pedir perdão e ser perdoado. Glória Mas a Deus. tomar um posicionamento de chegar e perdoar aquela pessoa que nos machucou, nos magoou, não é fácil. Não é fácil. Amém, igreja? Amém, Nós aleluia. sabemos que nós temos um amigo Espírito Santo para nos ajudar a cada posicionamento. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Toda honra e toda glória para Ti, Senhor. Obrigado. Teu nome. Obrigado por esses ensinamentos. Obrigado, Senhor meu Deus, por a Tua palavra, Pai. Nós podemos estar meditando, orando e temos ainda a liberdade, Senhor, de estar aqui, Pai, poder ouvir. Aqui Jesus ele vai falar Aleluia. mais uma vez sobre não nos deixes cair em tentação.
O que Jesus está nos ensinando através do Evangelho de Mateus? Não nos deixes cair em tentação. Jesus fala assim, que nós, como filhos, vamos ter muitas provações, muitas tentações, muitas provações no dia a dia, muitas tentações. Nós temos que entender que Jesus está afirmando aqui, por mais forte seja a nossa provação, a nossa tentação carnal, humana, tem sim como nós resistir, tem sim como nós vencer. Aqui ele está falando sobre: Pai, não nos deixes cair em tentação, nossas vontades, nossos desejos carnais, nossos desejos humanos. Aleluia, Pai. Mas, Pai, nos ajuda a ter ferramentas, nos ajuda a ter sabedoria para vencer elas. Aleluia. Nos ajuda, Pai amado, a ter estratégia para vencer cada provação, cada tentação. Aleluia. Então aqui nós vemos o agir de Jesus nos ensinando que sim, nós somos humanos, nós falhamos, os nossos sentimentos, ou nossos desejos carnais, nossos desejos de ser humanos, muitas vezes falam mais alto, mas ele fala assim que tem sim como vencer. Ele fala que tem como vencer porque ele venceu, e aí a gente pede diante do nosso Pai Celestial estratégias ou força para a gente estar vencendo mais uma provação ou mais uma tentação. Amém? Mas aqui ele afirma para nós que há sim como vencer, assim como chegar na presença do Pai Celestial, nosso Papai, e dizer: Pai, não nos deixes cair nessa tentação que eu sou fraco, nessa provação que eu sou fraco, me ajuda a vencer ela, ou enfraquece ela, ou me dá estratégia para vencer essa provação, me dá estratégia para vencer essa tentação, mas me ajuda, porque tu diz que dá para vencer sim, então eu quero a sabedoria, a estratégia, o agir para vencer, Senhor, e não estar entristecendo a Ti, ó Pai. Aqui ele vai falar também: livra-nos do mal. A diferença de tentações e provações é porque é o nosso carnal que fala. E aqui, livra-nos do mal, aqui é a parte do inimigo da nossa alma. Aqui ele fala, Jesus fala que assim: peçam ao Pai Celestial que livre vocês do mal, do inimigo da nossa alma, o diabo, o Satanás. Aqui é o momento de nós entender a diferença. Não nos deixes cair em tentação das nossas vontades e nos livre do mal. Tem duas lutas que Jesus ele fala para nós. Primeiro, nossas provações e tentações nossas, carnais, seres humanos. E agora, livrar do mal, o inimigo da nossa alma, o diabo, o Satanás, onde vem com o laço, aonde vem com a sua opressão, aonde vem com macumbarias, feitiçarias, o que for da parte satânica. Aqui Jesus, ele nos ensina a que devemos orar e dizer: Senhor, agora, Pai, na minha saída e na minha entrada, envia anjos, arcanjos para guardar. Me dá um livramento, Senhor, que só Tu está vendo. Me livra, Pai, me lava com Teu sangue, para me estar, Senhor, meu Deus, invisível às setas do maligno. Para Satanás, quando eu sair aí fora, Pai, não acontecer nada com o Teu filho, para mim ir e voltar, porque o Senhor está colocando anjos a guardar a minha ida e minha volta. E se eu for, o Senhor botar anjos a guardar a minha família, Pai. Então aqui Jesus ele está falando: livra-nos do mal, Pai, que cai por terra toda a potestade, Pai, todo principado, todo, Senhor meu Deus, o laço do passarinheiro, Senhor, que a palavra fala, todo o agir de potestade, Senhor, que isso está sendo, Pai amado, caído por terra. Aqui Jesus fala que é para a gente sim entender a oração, pedir proteção para o nosso Pai, que Ele sabe o que está preparado lá fora, porque a Sua palavra diz que nós somos colocados neste mundo como ovelhas ao matador, ovelhas aos lobos. Então nós temos que entender que esta oração é um posicionamento de filho com o nosso Pai Celestial. É um amadurecimento de entender que sim, devemos se aproximar de Deus, do nosso Pai Celestial, de outra forma.
de outro jeito, como filhos. Amém? E aqui eu vou estar concluindo, onde vai falar assim: pois teu é o reino, poder e glória. No final da oração, mais uma vez, Jesus ele vai encerrar essa oração dizendo: pois teu é o reino, poder e glória. Porque aqui ele começa: pois teu é o reino. Pai, a gente tem que entender que ele está afirmando que o reino do Pai Celestial é dele. Então, quando Jesus voltar, vai ser concluído este reino espiritual. Vai ser conquistado por final. Onde Jesus voltar a nos levar, vai ser a conclusão do reino do nosso Pai Celestial. Aqui ele fala assim: teu é o poder, porque perante o nosso Pai Celestial não há nada impossível. Perante o nosso Pai Celestial não há nada impossível. Perante o nosso Pai Celestial não há nada impossível que a gente peça e ele não faça. Tudo é possível àquele que crê, àquele que sabe que é filho, àquele que sabe que está entrando diante do Pai Celestial, que sabe que nós necessitamos e precisamos. Amém? Amém, Senhor, aleluia. E aqui eu concluo onde fala: a glória. Teu é o reino, o poder e a glória. No final de tudo isso, a glória, mais uma vez, vai ser para o nosso Pai Celestial. A glória é dele para sempre. Ele vai ser glorificado, exaltado, engrandecido através do nosso morrer nessa terra, do nosso comportamento de filhos, do nosso agir de filhos, glorificando e exaltando o nome dele. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo. Santo é teu nome, Pai. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, e que esta ministração possa ter alcançado os corações de todos e o Espírito Santo fortalecer cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé então, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Nosso Senhor é poderoso, maravilhoso, e essa oração é a oração mais completa, a oração que o Senhor ensinou para nós, para que venhamos buscar a face dele, para que venhamos orar como se deve orar, de forma correta. E aqui nós aprendemos sobre a nossa identidade, né? Nós somos filhos e muitas vezes não agimos como. E através dessa mensagem de hoje, o Senhor, se for eu que for pregar semana que vem, não sei ainda, mas se for, já tem uma palavra no coração. Deus já adianta, Deus já vai suprindo, olha aí, ó. Deus ele supre nossas necessidades. Amém? Quero que você feche seus olhos nesse momento. Apresente agora a sua vida, sua casa. Como foi pregado aqui, muitas vezes a gente chega diante de Deus e a gente acaba pedindo aquilo que a gente quer, que acha que é bom para nós. Mas o Senhor ele está aqui para suprir a necessidade desse dia. A palavra foi completa, porque a palavra do Senhor ela é completa, ela é viva e eficaz. E às vezes nós pedimos tanta coisa, mas o Senhor ele nos mostra a humildade nesta oração, de nós buscarmos aquilo que é necessário, porque o que é necessário ele vai nos alcançar. Muitas vezes nós oramos buscando nossos luxos, as nossas vontades, que muitas vezes não tem nada a ver, não está ligado com a vontade de Deus.
Mas quando nós oramos pedindo que a vontade dele se cumpra em nossas vidas, aí o céu se move, as montanhas são movidas, o mar é aberto, e o nosso Deus está disposto a realizar sempre que nós pedimos, nossos pedidos estiverem de acordo, alinhados com a sua vontade. Que você possa nesse momento orar pedindo ao Senhor: Senhor, derrame sobre a minha vida, Pai, a bênção de hoje, conforme a necessidade da minha vida. Conforme o Senhor vê a necessidade, aquilo que eu preciso, Pai. Aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, deixe o seu pedido de oração, deixe o seu pedido, que com essa mensagem você também possa aprender, possamos estar colocando diante de Deus tudo aquilo que está em nosso coração, e pedindo para que Ele venha avaliar se é necessário mesmo, se tem necessidade, que Deus faça em nossas vidas aquilo que nós queremos, mas primeiramente que Ele realize aquilo que é da vontade dEle. Pai querido, em nome de Jesus, te glorificamos porque, Pai, a Tua palavra, ela é maravilhosa, ela é tremenda, Pai. Te glorificamos porque o Senhor sabe, Pai amado, de tudo que precisamos. Antes mesmo, Pai, de nós pedirmos, o Senhor já sabe do que precisamos. O Senhor já conhece o nosso coração, sabe, Pai amado, como será, Pai, o nosso deitar, o nosso levantar. Conhece os nossos sonhos, conhece os nossos pensamentos, conhece, Pai amado, o nosso dia a dia. Conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, agora eu peço, Pai, que a Tua vontade venha a ser realizada em nossas vidas, Pai. Pai, muitas vezes a gente ora pedindo, Pai amado, bênção financeira, riquezas materiais, a gente pede tanta coisa, Pai amado, que não é a necessidade, que não é a Tua vontade, que não é a prioridade, Pai amado, que o Senhor tem para nós. Mas sim, Pai amado, eu peço, nos ensina a orar, Pai, como o Senhor tem nos ensinado, Pai amado, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, Pai, reconhecendo a Tua paternidade sobre nós, Pai, nos ensinando, Pai amado, a suportar, Pai amado, as adversidades, a não deixar, Pai, que as tentações venham nos dominar, Pai amado, que nós possamos a cada dia perdoar, Pai, a nosso irmão, assim como o Senhor tem nos perdoado, Senhor. Meu Deus, que o Teu reino se estabeleça em nossas vidas, Pai. Senhor, às vezes nós oramos, mas pedimos que o Teu reino se estabeleça nessa terra, mas primeiramente, Pai, vem estabelecer o Teu reino em nosso coração, em nossa mente, no nosso lar, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser assim como o Senhor é, misericordioso, perdoador, Pai, Pai de amor, Pai de bondade. Em nome de Jesus.
discípulos a orarem. Essa oração chega até nós no dia de hoje, Pai, para que nós possamos buscar a Tua presença, buscar o Teu reino de forma integral, Pai. De forma, Pai, sábia. De forma que possamos entender o Teu propósito em nossas vidas. Derrama, Pai, o Teu poder da unção sobre aqueles que estão aqui hoje, Pai. Sobre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o grande mover do Teu Espírito seja sobre nossas vidas, Pai. Não para que nós venhamos nos engrandecer, mas que o Teu reino, Pai, venha a ser conhecido. Que o Teu nome venha a ser engrandecido. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e bondade sobre nós. Amém e amém. Ei, meus queridos. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Já estaremos encerrando. Louvado seja Deus. Nós já estaremos indo para nossas casas. Glórias a Deus. Você que tem salvério, como diz.